Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Então, abra aí 2 Crônicas, capítulo 26. No culto de domingo, nós falamos desse rei que prosperou de uma maneira grandiosa, mas ele entrou num local chamado Santuário de Deus, com o incensário, e isso era só o sacerdote que podia fazer. Quem lembra disso? Aí ele pegou o quê? Na testa. Como é o nome? Lepra. Quer dizer o quê? Imundícia. Olha aí, tem uns irmãos afiados aqui, rapaz. Glória a Deus. Que bom. Eu gosto de comedor de Bíblia. Quem é comedor de Bíblia afia mesmo. Vamos lá. Pegou lepra. Na testa do sacerdote, do sumo sacerdote, tinha uma frase, numa coroa de ouro. Qual era? Santidade ao Senhor. O sumo sacerdote mandou que Uzias saísse de lá, porque ele estava já leproso. Ele havia entrado onde não podia. Nós resumimos o culto dizendo que naquela época, o templo feito por mãos humanas era o lugar de sacrifício e também o lugar de culto. Amém? As duas coisas no mesmo lugar. Diga assim: através de Jesus, nós nos tornamos santuário de Deus, lugar de sacrifício. Onde é o lugar de sacrifício? Diga: no meu coração. Onde estiver o teu coração, ali estará o quê? Teu tesouro. Então, se você ama Jesus e está firme na igreja, teu tesouro está onde? Na igreja. Amém? Pronto, até aqui nós falamos uma coisa importante também, lá no finalzinho, que eu não vou deixar de lembrar vocês. É que naquela época, como lugar do sacrifício, e o templo se resumia no mesmo lugar, claro, com divisões: átrio exterior, lugar santo e santo dos santos, onde tinha um véu da separação. Quando Jesus veio, nós nos tornamos lugar de sacrifício, santuário de Deus. E esse lugar, feito por mãos humanas, ele se tornou apenas Assembleia dos Santos, lugar de culto ou lugar de instrução. Amém? Esse é o lugar de instrução. É o lugar que leva o nome do Senhor. Mas ele disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque agora ele habita em nós. Amém assim? Então, quando você sai aqui do culto, você saiu apenas do lugar de assembleia. O nome Assembleia de Deus quer dizer reunião daqueles que são do Senhor. Amém? A Assembleia, ela está ligada a essa visão de ajuntamento solene. Então eu saí do lugar que leva o nome do Senhor, que tem uma promessa lá em 2 Crônicas 7, que diz: nesse lugar os meus olhos estarão postos, os meus ouvidos e as minhas mãos estendidas para oração que se fizer aonde? Nesse lugar. Pronto, lugar que leva o nome do Senhor. Quando você traz o seu lugar de sacrifício, que é o coração, até o lugar que leva o nome do Senhor, se cumpre a promessa de 2 Crônicas 7, 14, 15 e 16. Amém? Nesse lugar, você traz o seu coração e há uma união de lugar de sacrifício, lugar que leva o nome do Senhor. Por que Satanás, ele tenta afastar você do lugar que leva o nome do Senhor? Porque aí você só tem metade da coisa. Você tem o lugar de sacrifício, mas não está no lugar que leva o nome do Senhor. Quando você une, a promessa se cumpre. Quando você não une, a promessa não se cumpre. E como o mundo espiritual é muito legalista, nós temos que lembrar que as promessas só se cumprem quando a gente faz exatamente conforme está escrito. Amém assim? Então, diga para o seu irmão: nunca deixe Satanás te afastar desse lugar que leva o nome do Senhor. Nunca deixe de trazer o seu coração a este lugar. Porque o teu coração é o lugar do sacrifício, é o santuário do Deus vivo. Amém? Deus disse lá em 2 Coríntios 6, lá pelo 17,
ou foi 18, versículo, ele diz assim: neles habitarei, entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão meu povo, serei seu pai, serão meus filhos. Mas ele diz: saí do meio deles. Do meio de quem? Daqueles que são do mundo. Amém? Então ele deu uma ordem: você se afaste de quem não quer te ajudar. Amigo é o que te chama para Deus e não o que te tira da presença. Amém? Pronto, chegamos aí. Então Uzias, ele foi mandado sair do lugar do templo. Por quê? Porque ali naquela época o Espírito Santo não estava nas pessoas, o Espírito Santo estava sobre elas. E quando ele entrava num servo, ele entrava, fazia a obra que tinha que ser feita e saía. Ninguém ali era batizado no Espírito Santo. Amém? Então, Uzias não tinha nenhuma autoridade legal para entrar no lugar que ele entrou, por isso ele foi expulso. Agora, em Hebreus, a carta aos Hebreus fala que pelo novo e vivo caminho, o qual é Cristo, nós passamos até o lugar sagrado, ou seja, caminhamos até o Santo dos Santos. Mas temos que ter uma coisa chamada ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque agora temos um novo e vivo caminho que é Cristo. Então hoje, em vez de você ser posto para fora, como foi com o rei Uzias, você é colocado para dentro. Por quê, pastor? Porque agora você tem que lembrar o que eu falei de Uzias. Uzias tinha um rei aonde? E onde é que o rei dos reis tem que habitar? Então o rei, quando está na barriga, você é orgulhoso, é soberbo, é teimoso, né? É murmurador. Mas quando o rei sai da barriga e vem para o coração, o que é que acontece? Você é humilde, manso. Você automaticamente cumpre aquilo que está lá escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Amém? Só acontece quando ele está onde? O rei na barriga não dá. Aí você entra onde não deve, faz o que não deve e sai imundo, leproso. Todo mundo que é soberbo fica leproso. Ainda hoje, o soberbo não dá ouvido àquilo que é de Deus. O humilde de coração recebe as palavras. Amém? Então diga assim: deixa o rei habitar no teu coração. Por quê, pastor? Porque do coração procede todos os caminhos da vida, todas as saídas é do coração. Então você tem que ter muito cuidado com o seu coração. Sobretudo, não guarda a casa, o carro, não guarda as joias, não guarda o cartão do banco, não. Sobretudo, guarda o coração. Amém? Ah, pastor, mas quando eu saí do meu carro ali, eu liguei o alarme, eu fechei a porta. Glória a Deus, senão se voltar não tem mais lá. Mas o grande problema das pessoas se afastarem de Deus e da obra e da casa de Deus é porque elas não têm o mesmo cuidado, o mesmo zelo com o coração delas. E quando você sai de casa, para qualquer canto, ou quando você está na frente de um computador, ou de um celular, hoje tem muita opção, não tem? Você tem que abrir uma coisa chamada olhos, que são as janelas de quê? Do coração. A alma é volitiva, é sentimental, é desejosa, ela sempre quer alguma coisa. Quando você abre a janela da alma para ver o que não deve, entra o desejo aonde? No coração. Fica mais difícil resistir Satanás assim. Fica muito mais difícil para a pessoa que abre os olhos porque não deve. Então, quando a Bíblia fala que você deve guardar o coração, você também deve santificar os seus olhos. Amém? Porque se o teu olho for santo, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Amém? Entenderam até aí? Resumir domingo, ó. Começar de hoje. Capítulo de número 26, versículo de número 19. Para a gente não perder o fio da meada. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes
a lepra se lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ou seja, em vez dele ouvir o sacerdote, ficou com raiva do sacerdote. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos... Aí vai, vamos para o 27. Quando Uzias já morreu, né? Morreu leproso, Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, que por sinal era uma pessoa, uma amiga minha que tinha esse nome, que era esposa de um pastor muito bacana, filha de Josadaque. Fez o que era o quê, pessoal? Reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que ele não entrou no templo do Senhor. Ele viu que não era para ele entrar e ele não entrou. E o povo continuava na prática do bem ou do mal? Do mal. Isso é ruim, né? Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso. Por quê? Mais do que o seu pai Uzias, que já era grande. Porque dirigia o quê, pessoal? Os seus caminhos, segundo o quê? A vontade do Senhor, seu Deus. Então ele se tornou mais poderoso, porque ele dirigia o seu caminho segundo a vontade do seu Deus. Quanto ao mais, atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém? Muito bem. Até aí, eu quero que você medite comigo. Esse rei Jotão, que reinou no lugar do rei Uzias, ele reinou em uma base. Qual era a base? Ele viu tudo o que estava errado na vida do seu pai. E ele disse para si mesmo: eu não vou cometer o mesmo vacilo. Meu pai entrou no lugar que não devia e fez o que não devia perante o Senhor. Meu pai se rebelou contra os sacerdotes. Eram 80 sacerdotes, além de Azarias, o sumo sacerdote. E ele disse: meu pai se revoltou contra, se indignou contra, e fez o que não podia fazer no lugar de quem ele deveria respeitar. Eu vou fazer diferente. Eu vou cumprir o que está ordenado. Se eu sou rei e ele é sacerdote, ele faz a parte dele, eu faço a minha. Amém? Aí você talvez pergunte assim: mas então por que hoje a gente entra, se a gente tem esse chamado para ser reino de Deus? Quem aqui faz parte do reino? Todo mundo hoje que faz parte do reino de Deus, filho de rei é o quê? Príncipe. Amém? Todos vocês são agora reino de Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo todos também são sacerdotes de Deus. Então nós somos reino e sacerdócio santo. Por isso entramos aqui. Por isso não estamos lá fora entregando um animal para ser trazido para o sacrifício. Por isso que você não trouxe uma oferta, um dízimo, para deixar ali no porteiro, para ele vir até aqui e sacrificar no altar. Você entrou porque aqui hoje é o seu lugar. Amém? O que fez esse homem, Jotão, crescer mais do que o pai dele, que já tinha sido grande,
é essa frase que eu acho tremenda. Versículo 6. Diga, porque dirigia, bem alto, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Irmãos, quando alguém quer fazer isso na própria vida, não precisa de muita coisa não. Basta uma decisão pessoal. O que é que Paulo disse? Que nós temos que viver um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Romanos 12. Esse tem que ser um culto racional. Eu tenho que entender, a minha fé é essa. A minha fé tem que ser essa. Tudo o que Deus mandou, tudo o que Ele orientou, eu tenho que crer e tenho que exercer uma fé. Diferença entre credo e fé. Falei muito, não falei? Quem acredita em Deus, até o diabo acredita. Mas quem vive uma fé sacrificial é que vai para o céu. Tá? Porque tem gente que diz, eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Que Deus vai isso e aquilo outro. Não, você tem um credo. No dia que você tiver uma fé, acontece. No dia que a tua fé realmente for uma fé, não for só um credo, você vai mover montanhas. A promessa não deixa de se cumprir, não. Você dirá ao demônio, sai, e ele sai. Você vai ordenar e enfermidades vão sair de pessoas. Você vai poder cumprir o que está escrito. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para quem tem uma fé genuína, uma fé sacrificial. Uma fé sacrificial, e o sacrifício começa quando eu me esvazio de mim mesmo e faço a vontade de Deus. Foi isso que Jotão fez, a vontade de Deus, não a dele, não a pessoal, não o que ele queria, não o que ele acreditava, mas o que Deus estava ordenando para ele. Então, fé sacrificial me leva realmente a me desprender de tudo o que possa me tirar da presença de Deus. Seja amizades, seja dinheiro, seja o que for. O que é que te abala? O que é que mexe com o teu emocional? O que é que te faz esfriar? O que faz você retroagir, recuar? Isso que mexe com você, isso que te impede de ir mais além com Deus, você tem que entrar em culto racional. Puxa, eu vou entender esse negócio aqui. Eu vou entender porque que quando eu estou com essa pessoa, eu fico frio. Eu vou entender porque que quando eu me misturo com aquelas pessoas acolá, eu fico diferente. Porque que com aquele povo lá da igreja que gosta de orar, eu oro. Com aquele povo da igreja que gosta de evangelizar, eu evangelizo. Mas com o povo que não gosta de nada disso, eu fico só um senta, levanta na igreja. Só um credo em Deus Pai. Ou um cruz credo da vida. Por que essa diferença? Irmão, até o rei Saul, diga rei Saul. Quando ele foi chamado para ser rei, ele foi lá para o meio dos profetas e profetizou. Quando ele saiu do meio dos profetas, o que foi que ele fez? Besteira. Então a gente sabe que o meio espiritual, o meio que a gente escolhe, o local que a gente escolhe, as pessoas que a gente convive, as coisas que a gente vê, vão fazer parte do nosso coração. Por isso que todo dia nós temos que olhar bem o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que a gente não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E tem um detalhe importante, examinar-se. A gente gosta muito de examinar a vida do outro, mas todo dia você tem que fazer um exame. Sabe, mulher não tem que fazer exame de toque? Homem também. Mulher e homem de Deus tem que se tocar, tomar um chazinho de simancol e voltar para a fé. Amém? Porque se você não faz isso, se você é um cabeção da vida, o que vai acontecer? Tudo que você fizer não vai prosperar. Ao contrário. Como o rei Uzias, você pode até achar que o negócio é bom, mas depois você vai pegar lepra. Claro.
O enganador, o diabo, o pai da mentira, ele vai fazer você achar que está tudo bem. Ah, eu larguei isso, mas está tudo bem, não está acontecendo nada. Durante certo tempo até que foi melhor. Estou até com mais... Aí de repente, puf, a realidade muda. Porque é que nem quem já pegou passarinho. Já pegou? Então você bota só um negocinho assim, quando ele entrar para pegar a comidinha, fechou, ele está preso. Claro que tem que ter um chama. Até peixe só vem quando você bota alguma coisa, uma isca no anzol. Satanás tem suas iscas. E ele sabe muito bem o que é que você gosta. Ele não vai te atacar sem antes estudar você bem direitinho e saber o que é que te atrai. O que é que te corrompe. O que é que destrói o teu momento com Deus, a tua vida com Deus, a tua intimidade com Deus. Se você não faz uma autoanálise, o diabo está sempre te analisando cada dia. Por quê? Porque ele quer te pegar nas curvas da vida e ele sempre vai espreitar. A Bíblia diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa devorar. Então ele está sempre na espreita, tentando ver por onde que ele vai puxar o teu pé. E ele não vai usar, ele não é fraco não, cara. Ele não vai usar, o Joãozinho lá da esquina, não. Ele vai pegar dentro da tua própria casa. Porque é lá que estarão os teus maiores inimigos, dentro da tua própria casa. Claro. Se o teu irmão, tua irmã, se teu pai, se tua mãe, se teu avô, se tua avó, que você ama tanto, fala contra você vir para a igreja, fala contra você buscar Deus, fala contra você ser da obra, fala contra isso. Aí mexe com você. Porque todo dia aquela ladainha dentro da tua casa, no teu ouvido. Gente, quando eu comecei a obra de Deus, eu larguei um curso de economia faltando um semestre. Eu endoidei minha mãe, meu pai e a família todinha. Todo mundo disse, ele está doido, perturbado. Porque eu já trabalhava, gente, até com Sebrae. Eu dava consultoria, eu estava ganhando dinheiro com consultoria. De repente eu jogo tudo para cima para fazer a obra de Deus. E olha que eu fui parar, saí da casa do meu pai, da minha mãe, onde eu tinha tudo. Botei um monte de roupa dentro do carro, nem me lembrei que eu estava liso na época. Que eu tinha gasto botando uns pneus no carro, um negócio lá, e um som, não sei o que, eu estava quebrado. Sem emprego. Tinha uma empresa que eu estava tentando ver se eu entrava lá. E eu de repente largo tudo, boto as roupas dentro do carro e vou dormir, sabe aonde? Dentro do carro. Passei 3 dias inteiros dormindo, comendo e, por incrível que pareça, trocando de roupa dentro do carro. Dentro do carro. Eu ia lá para aquela beira-mar, porque lá tinha policiamento. É o único canto da cidade que tem policiamento sério aqui, é na beira-mar. Eu parava o carro, ficava perto de uma guarida de policiais, e ali eu reclinava o banco e dormia. A minha família, na época, não entendeu o meu chamado, mas eu estava ouvindo o chamado de Deus. Incrível que os anos se passaram, o chamado foi crescendo, 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 crescendo. E um dia meu pai e minha mãe vieram ser pastores da igreja. Olha que coisa. Meu pai morreu como pastor da igreja. Minha mãe até hoje, mesmo já na idade que está, ela continua pastora da igreja. E tem uma fé, olha, quando eu quero que alguém ore em mim, é ela. Entendeu? Mas nós temos que entender que para Jotão ter crescimento maior do que o seu pai teve, ele teve que olhar para o erro que o pai cometeu e não cometeu o mesmo erro. Aonde meu pai entrou que não podia, o que foi que ele fez que não devia, é isso mesmo que eu não vou fazer. Quem aqui conhece o erro e sabe que não pode repeti-lo? Levanta a mão. Se não for o erro dos seus pais, os seus próprios erros, a gente tem que aprender, quando a gente erra, alguma lição a gente tem que tirar disso.
Queridos, então eu tenho que aprender a palavra renúncia. Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 28. Acharam? Eu acho legal um dispositivo que eu tenho aqui, que ele faz... Aí eu tenho que beber água. E o bicho fica mandando eu beber água. Mas é bom, viu? Quem quer emagrecer? Levanta a mãozinha. Beba água. Sério? Em 2 semanas eu já vou perdendo 4, 5 quilos. Mas eu estou bebendo água direto. Beba água. Tira o refrigerante. Dá câncer. Bebe água. Bebe água. Pastor, eu gosto de suco. Bebe água. Água. Não é suco não, é água. Só água. Amém? Vai nisso que você vai ver. O resultado é bom. Vamos lá. E os rins agradecem. Os rins agradecem. Vamos lá. Podemos? Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Foi que eles deixaram? Tudo. Você deixou tudo para seguir Jesus? Tá ruim, hein? Tá ruim. Pastor, eu estou há 15 anos na igreja tentando deixar o cigarro. Estou tentando deixar as amizades. Estou tentando deixar. Está tentando ainda. Pedro disse: nós deixamos tudo para te seguir. Primeiro conselho bíblico é esse: se você não deixar tudo para seguir o Senhor, você vai estar dividido. Alguma coisa dentro de você vai dividir a sua fé. Que foi que Elias disse lá no Monte Carmelo? Por que vocês estão divididos? Por que vocês estão em 2 pensamentos? Se Deus é Deus, sirva. Se Baal é Deus, sirva Baal. O que você quer servir? Ao seu eu, ao seu ventre, ao mundo, ao diabo ou a Deus? Escolhe. Reino dividido não subsistirá. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe ele: em verdade vos digo, que ninguém há, do verbo haver, ninguém há, que tenha deixado casa, ou pais, olha que coisa, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, pelo quê? Reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Amém? Então a primeira palavra é renunciar. Você não vai nunca viver a bênção de Jotão se você não escolher cumprir, se dirigir pela vontade do teu Senhor Deus. E dirigir-se assim, o primeiro passo é a renúncia. Renúncia de tudo. Faz uma autoanálise. O que me impede de andar, de seguir, de viver o Evangelho? E depois você vai cortando essas coisas. E você tem que entender isso, que às vezes tem umas âncoras que vêm para a vida da gente que é terrível. Tá? Tem irmão que diz: pastor, eu estou trabalhando ali numa empresa, só dá para eu vir para a igreja aqui uma vez por mês. O que é que o senhor acha? Morreu. Morreu, filho. Me chama para o teu enterro. Lugar que leva o nome do Senhor. Altar do sacrifício separado vai dar em quê? Morte. Você tem que equalizar, como você faz num som. Até que o Francisco é bom de equalizar som. Você tem que equalizar a sua vida espiritual. Como é que você vai dar mais moral para Satanás do que para Deus? Você tem que puxar moral para Deus.
Se você der para o diabo, ele vai deitar e rolar na sua vida. Então, a sua frequência, a sua manutenção espiritual na igreja é sumo da importância. Tá? É o suprassumo de tudo. É você entender isso, que você tem que estar na casa que leva o nome do Senhor. E dela não se afaste. Nunca. Pastor, choveu o canivete dentro da igreja. Se desvia deles. Tem um irmão que fez cara feia para mim. Problema do irmão. Está manifestado. Entendeu? Não te importa com ninguém. Só olha para o alvo que é Cristo. Tá? Você não veio aqui congregar no irmão. Você veio congregar em Cristo. Então, você não tem que tirar as âncoras da sua vida. Segunda coisa, você tem que ter uma fé em Cristo. Com Cristo. E para Cristo. Não dá para ter outra fé. Tá? Abra aí em João 3:14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por que Moisés levantou a serpente no deserto? Porque o povo estava morrendo envenenado com as cobras. Quem aqui já levou picada de cobra? Quem aqui? Eu vi um eu. Aqui atrás? Não? Tem alguém? Seu. Você levou? Rapaz, eu já levei demais. Mas o que tem de cobra me picando é brinquedo, irmão. De vez em quando eu estou lá em casa, vixe, rapaz, ai, estão falando de mim. Quem aqui já levou assim uma picada dessa? Alguém falando mal de você? Levanta a mão. Olha aí, todo mundo picado aí. Tá vendo? E é umas cobras, né? Ele vai. Foi que chupa. Ah? As vampiras. Irmão, para essas picadas de cobra, só tem um jeito. Moisés levantou a serpente para o povo olhar e ser curado. Nós temos que eleger no nosso coração, levantar Jesus e olhar para Ele. Porque quando você olha para Ele, você é curado de tudo o que falam de você. Toda picada de cobra vai embora, porque você tem um alvo, é Cristo, e acabou. Paulo disse, ele deu esse conselho, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. A minha soberana vocação é Cristo. Eu vou para lá, eu vou para o céu, não quero saber de picada de cobra de ninguém. Quer falar? Fala, pode falar. Mas eu, Paulo, digo, eu sou de Cristo e Cristo de Deus. Amém? O que tinha de gente criticando ele? A carta de 2 Coríntios 6, ele está enfrentando problema dentro da igreja, gente. O povo tudo dividido, metido com gente incrédula, o outro metido com religiões diferentes, sabe? Alexandre foi um que trouxe heresia para dentro da igreja, ele entregou Alexandre a Satanás, o povo disse, como é que pode um pastor entregar uma pessoa para o diabo? Aí ele vai dizer, eu entreguei para Satanás o corpo, mas a alma vai se salvar. E mesmo assim, pá no Paulo. Por quê? Porque ninguém se livra nessa vida de ser picado de cobra. Mas todo mundo que levanta Jesus no coração é curado. Amém? É curado. Terceiro ponto. Abra em João 4. Só um capítulo para frente. Versículo de número 35. É a terceira coisa que pode fazer você entender o caminho segundo a vontade do Senhor na tua vida. Diga, é o serviço que eu tenho que prestar a Deus através da obra. Amém? Você tem que prestar um serviço. Gente, quem não vive para servir não serve para quê? Para viver.
claro. Deus está te mantendo vivo porque Ele tem um propósito na sua vida. E o propósito não é você ter um credo religioso. O propósito é você viver uma fé sacrificial. É você crescer. É você ser instrumento dEle. É você ser maior do que Jesus. Ai, como que o senhor diz uma coisa dessa? Isso aí é heresia. Não, calma. Antes de eu levar picada. Foi Jesus que disse: vocês farão obras maiores que essas, em meu nome. Então Ele que mandou a gente ser maior que Ele. Fazer obra maior. Aí você vem para a igreja, o que você está fazendo? Pergunta para o seu irmão, o que você está fazendo? Que obra é essa? Qual é a obra maior que você fez? Por que parou? Por que você está aí? Estatalado. Água parada só dá mosquito, dá dengue. Água em movimento não tem problema, é saudável. Quando você for beber água, nunca bebe uma água parada, que ela está cheia de germes. Mas se você for para o rio e a água está correndo, a água é boa. Porque uma água nunca vai estar no mesmo lugar. Você sabia? Aqui passou, já era. Só vai vir outra, só vai vir outra, só vai vir outra. Ela nunca vai voltar para o mesmo lugar. Amém? Então, leia aí comigo o verso 35. Não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita? Quanto tempo? 4 meses. Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos. Você que está dizendo, não, ainda tem tempo para eu trabalhar para Deus. Ele está dizendo, não, erga os seus olhos e veja o campo. Já estão brancos para a colheita. Então não é daqui 4 meses, é que você não está vendo, é agora. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Diz para o irmão, não pica ele não, que Jesus está na vida dele. Amém? O que colhe, recebe desde já. Você quer receber quando? Daqui 4 meses? É, porque você está dizendo que ainda tem 4 meses. Então a sua bênção também vai vir daqui 4 meses. Mas o que colhe hoje, desde já. Olha que coisa linda. Desde já o seu salário. Já tem salário hoje. Você prefere ter um salário hoje ou daqui 4 meses? Hoje. Deus está te prometendo que se você começar hoje, hoje você já tem. Se você ficar postergando e postergando e postergando, só vai ter no dia em que você começar, se der tempo. Se der tempo. Que às vezes a gente pensa que o tempo é nosso. O tempo é de Deus. Eu conto no meu 2º livro sobre uma mulher que ela passou a vida toda esperando as coisas da vida dela acontecerem para depois fazer a obra de Deus. No final de tudo ela está velha e não fez nada. E aí um homem chega, bate na porta, ela abre a porta e ele diz, por tua causa 200 e tantas mil pessoas foram para o inferno. E ela só baixa a cabeça, fecha a porta, vai para uma cadeira de balanço, senta e morre do coração com a notícia. Quer dizer, ela passou a vida dela dizendo, toda a vida dizendo, é lá daqui 4 meses. E ele está dizendo, não, quem começa hoje, já começa a receber de hoje. Amém? O que colhe, recebe desde já o seu salário. Desde já, ceifa o fruto para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o que colhe. Glória a Deus, irmãos. Primeira palavra, diga renúncia. Segunda, fé sacrificial. Terceira, serviço espiritual. Serviço espiritual. E não pode ser no dia que você quer. Não pode ser para a época que você quer. É para hoje. Amém? 4º ponto. Diga, vai lá em João 12 comigo. Abnegação. 4ª palavra. Abnegação. Ninguém faz a vontade do Pai. Ninguém prospera na vontade do Pai sem abnegar-se. Vamos ler?
João 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perderá. Isso é, se você quer abnegar-se. Poxa, igreja ou shopping? Igreja ou isso? Igreja ou os amigos? Igreja ou aquilo outro? Está dividido. Ninguém faz a vontade do Pai assim. Igreja, 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 igreja. Amém? E o resto é o resto. O nome já diz. Abnegação. Quem ama a sua vida, perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. Você prefere? Então pronto. Esse é o segredo número 4. É que você, se não entender essa verdade de abnegação, você vai querer viver cada momento, cada segundo dessa vida como se fosse o último. Que tem até uma música do Cão aí que fala isso, né? Você tem que viver como se não houvesse amanhã. É isso? É? O cara que... Como era o nome desse cantor, rapaz? Morreu de AIDS, não foi? Renato Russo, né? Morreu de AIDS. Morreu de AIDS. Né? Foi um dos primeiros a pegar AIDS. Ele e o Lauro Corona, que era um ator da Globo. Tá? Eu já era nascido nessa época, eu já era adolescente. Quando ele veio a falecer com essa doença tão horrorosa, chamada AIDS, porque ele era homossexual. Ele resolveu ser, né? Mas isso, hoje se pega AIDS também pela uma transfusão de sangue. Hoje tem tanta gente com AIDS. Segundo a estatística, viu, que eu vi na TV, cada 4 jovens, um pelo menos tem o vírus. Cada 4, Aqui no Brasil, viu? Cada 4, 1. Quer dizer, uma roleta russa você hoje procurar uma pessoa para casar. Tem que chegar e faz exame de sangue. Entendeu? Tem que ser assim. Tá? Entrou um irmão para conversar comigo e disse: pastor, a minha mulher, ela, sabe, a pessoa com que eu quero casar, ela teve uma filha com outra pessoa. Eu disse: foi. Teve um filho com outra pessoa. Foi também. E, pastor, eu não sei se eu quero casar com ela. Eu digo: o que está fazendo com ela? Ah, porque ela, no passado, meu filho, você pegou uma pessoa que já teve 2 relacionamentos, um filho de cada relacionamento, outro segura e embala o Mateus dos outros, ou então desiste dela. Ela não vai separar dos filhos para ficar contigo. Então tem gente que pega outra pessoa e não faz essa análise, né? E hoje, do jeito que a coisa está, é difícil você pegar uma pessoa direitinha. Sim ou não? Muito difícil. Se pegar, agarra, segura. Porque é difícil. Muito difícil. Eu te digo porque quando eu casei há 14 anos atrás, já era difícil. Já era muito difícil. Então eu procurei colocar o meu coração em Deus para que Deus me desse vitória nisso. Eu não fiquei com o negócio de, rapaz, eu vou ali, vou acolá, vou ali, vou acolá, vou atrás de... Não. Vou andar numas igrejas por aí para ver se eu encontro a minha ou o meu. Se Deus tinha alguém para mim, eu disse na época: Senhor, se tu tens alguém para mim, o Senhor vai mandar aqui na Cristo Salva. Vai entrar por aquela porta. Porque eu não vou atrás. Porque aquilo que o Senhor fez lá com Isaac, o Senhor vai permitir fazer na minha vida também. Isaac não foi atrás da mulher amada, não. O Senhor mandou, através de Abraão, um servo para buscar a mulher amada dele. Amém? E eu fiquei nessa fé, irmão. Aí entrou uma moça na igreja, menina real e tal. Entrou, nem olhei, nem notei. 3 anos depois, foi que Deus falou para mim que era ela. E eu 3 anos, pastor solteiro, celibatário, buscando, esperando, orando. E a moça estava lá. Mais em osso do que em carne.
Lá no Isaías 53, não tinha aparência nem formosura para que alguém desejasse. Minha mulher era assim naquela época. Depois ficou boa, ficou diferente, né? Deus foi melhorando a coisa. Mas tudo tem o seu porquê. O que foi que eu fiz para receber a bênção? Eu me abneguei. O que foi que ela fez para receber essa bênção aqui? Também ela se abnegou. Porque, claro, você pode ser feio como for, sempre o diabo coloca um bocado de gente para poder derrubar você, sim ou não? Uma vez chegou um cara aqui, pastor, mas o cara já 30 anos, sabe? Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço, pastor? É muita mulher, pastor, dando em cima de mim direto. Ai, pastor. Eu disse, cara, e é porque tu é feio, viu? Eu já fui logo dando na canela dele para ele baixar a bola. E é porque tu é feio, bicho. Se tu fosse bonito, hein? Como é que seria? Tu fosse um Patrick Swayze da vida. Hein? Ele ficou assim. Eu disse, pois é. Não tá vendo não o nome disso aí? Não é que tu é bonito não. É que o diabo quer você no inferno. Baixa a tua bola. Tá cheio de pomba-gira atrás de você, rapaz. Ora um pouquinho a Deus, que quando tu orar, Ele vai te dar a visão, vai te mostrar quem está lá. É o teu inimigo. Batendo na porta do teu coração e dizendo, vem para cá. Então, tem que ter visão de Deus. E só tem quem se abnega. Quem olha para a vida, olha para as coisas desse mundo e diz, espera aí. Pode vir quem for, pode ser eu não esqueci o nome dessas mulheres famosas, mas pode ser a Brooke Shields, que é da minha época, era a Brooke Shields, que fez Lagoa Azul. Vocês lembram? Alguém assistiu esse filme? O pessoal de 30 assistiu, o pessoal abaixo disso não sabe, pensa que é desenho animado. Pode ser a Brooke Shields. Passou, coronel, tu assistiu. Aí, pode vir. O abnegado olha e diz, não. Pode ser o Leonardo DiCaprio, a moça diz, não. Ela nem vai bater na minha porta. Ei, pastor, Leonardo DiCaprio está ali, atrás de mim. Não. O senhor já viu o zoião dele, azul? Duas bilas assim, ó. A mulher de Deus abnegada, ela diz assim, sai para lá, Satanás. Tua aparência não é de chifre não, que eu sei. Isso aí é lenda. O diabo é lindo, gente, porque ele era um dos anjos mais lindos do céu. Mais brilhoso. E ele, quando vai derrubar um crente, ele vem com formosura, com aparência, com cheiro bom. Ele não vem com aquele colônia alfazema, não. Ele vem com uma coisa boa. Diz aí uma coisa boa. Porque lá em casa, de vez em quando eu compro uma coisa boa, mas faz tempo. Como é? Malbec me deram agora. Eu estou com uma coisa boa lá em casa. Mas é para mulher. Malbec não é para homem. Hein? Como é o nome? Ferrari Black é para mulher? Para homem. Eu quero um para mulher. Quem? Linda. É bom? Não, eu quero uma coisa de marca. Azarro, pronto. Quase que não vem. Ele vai com azarro, vai com qualquer coisa que te... Entendeu? Você não sabe, mas em centro de Umbanda e de Macumba tem consagração de perfume para atrair. Então, abnegação. Você começa a consagrar os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, o corpo consagrado. Porque quando vier o cheiro, tá cheirando a cão. Entendeu? Quando vier os olhão azul, assim, opa. Olho azul lá em casa só do Márcio. A minha tem olho preto. É melhor olho preto no céu ou olho azul no inferno? Vou com olho preto que é bem melhor. Abnegação total, irmão. Abnegação total. Eu já fui noivo de uma gaúcha do olho azul. Se tivesse casado, eu estava lascado. Entendeu? Antes de eu... não, foi depois.
antes de eu casar com a minha esposa, teve uma moça que ela insistiu tanto para casar comigo, ela fez amizade logo com a minha mãe, para pegar mais perto. Ela conquistou a minha mãe disse, é com ela, é com ela, é com ela, é com ela, é com ela. Aí eu olhei para minha esposa, a menina era fininha, não usava nem alfazema. Pepe Legambá, o nome. É que ela ficava evangelizando, voltava só o suor, entendeu não? E como ela falava muito e estava em jejum, quando ela abria a boca, eu falei, Jesus do céu. Mas isso foi tão bom que não dava vontade nem de beijar, nem de abraçar. Entendeu? E o cabelo vinha cheio de poeira, de tudo, aquele negócio assim, meio jogado. Eu dizia, Jesus, Jesus. Ela vai me pegar depois do culto hoje. A moça que conquistou minha mãe, ela tinha tudo. Ela tinha azarro, ela tinha o cabelo feito, era toda, sabe? Eu não casei com ela, eu casei com a minha mulher. Sabe o que aconteceu? Anos depois, ela chega para mim, na minha faculdade de Direito, quando eu estava ainda terminando o último semestre, ela entrou lá para fazer uma outra faculdade, que eu não sei qual era, e aí, outro curso, e aí ela, olha, me vê assim, diz, pastor Márcio, tudo bom? Eu disse, tudo bem. Quanto tempo? Aí ela, falando da vida dela, separei do meu marido. Foi. Olha aí o que estava esperando por mim. Separou porque não dava mais certo. E tu era crente, né? Sabia que não era para fazer isso. Aí tal. Senhor, eu me arrependo tanto de não ter casado com você. Eu olhei para ela e disse, desse jeito, eu não. Eu estou tão alegre de não ter casado contigo. Aí disse, poxa, isso é coisa que você diga? Eu disse, é. Porque no meu ministério, no meu chamado, você não caberia. Ai, irmão, ela saiu de lá, chega e saiu troncha. Ai, aquela vontade da pombagira de dar em cima de você, de repente ela saiu andando de lado. Por quê? Porque a gente sabe quando é que o diabo vem com jogada. Sabe ou não sabe? Quem é abnegado entende o negócio. Vou falar mais duas, posso? João 17. Versículo 3. Eu ando em alguns lugares, e agora, olha só, eu tenho que pregar em alguns lugares, como pastor missionário. Eu já preguei com 10 mil pessoas, tem agora uma igreja marcada, são 2.500 membros. E é interessante que eu vejo uma disparidade enorme em termos de conhecimento. A Bíblia fala que o conhecimento é de total importância para a salvação. E sem ele, nós todos somos o quê? Destruídos. O que é que eu mais faço aqui na igreja? Ensinar. Porque se eu só orar por você, só te chamar para uma fé, e você só cumprir um ritual, uma liturgia, e não tiver conhecimento, você vai ser destruído. Olha o que diz aqui, ó. Ora, a vida eterna é esta. Olha o que diz. É esta. Tem aí um ponto e uma vírgula. Por quê? Porque o pensamento continua. Só fechou uma ideia, mas o pensamento continua. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem quer a vida eterna? Tem que ter conhecimento. Se você não tem, pastor, não gosto de ler Bíblia, não gosto de ficar em culto ouvindo palavra demorada, então você vai para o inferno. Você nem pede oração, não. Você nem entregar dízimo, oferta, vai para o inferno mesmo. Você não gosta do que é bom? Melhor que tem. Você não gosta de ouvir e não gosta de ler. A fé vem pelo ouvir. Você não gosta de ouvir. E você também não bota o olho para ler. O teu olho, quando lê a Bíblia, se consagra. Né? Você está vendo a Playboy, ele se destrói. Quando você vai ver a Bíblia, ele se constrói. Então, quando você é um leitor da Bíblia,
E quando você vem para o culto para aprender a Bíblia, e quando tem um curso na igreja, e você vem, e você é aquele cara que vem segunda, vem quarta, vem sexta, vem domingo, vem sábado, se tiver outro dia, vem também, e você está sempre investindo nessa coisa do conhecimento, você está consagrando os seus olhos e a sua mente. A mente vazia é celeiro de Satanás, mas ela cheia de conhecimento, ela rejeita o diabo, ela resiste o inferno. Ela é arma poderosa. Mais do que eu dizer, sai demônio, é você dizer, entra conhecimento. Amém? Salvação está ligado a conhecimento. Culto do oba-oba, sabe? Luzes, câmera, ação, começou o culto. Pá, todo mundo vira crente. Não. É preferível que hoje se tire as luzes. É preferível que hoje tire a fumacinha. É preferível que hoje corte tudo que for supérfluo, mas a nossa liturgia de culto tem que ser ensino da palavra. A igreja, quando diz, agora fulano de tal vai cantar, ciclano de tal vai dar testemunho, ciclano de tal vai dar uma palavra de saudação, ciclano de tal vai dar... E a palavra fica lá. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Por que tem tanta coisa? Caramba, tem uma igreja aqui, eu vou agradar o irmão fulano. O irmão fulano nunca mais deu uma palavra, chamar, senão ele vai sair da igreja, se não chamar. Aí eu chamo o irmão, uma palavrazinha de saudação, irmão, 10 minutos. Vou chamar outro irmão, vou chamar outro irmão, vou chamar a irmã para cantar, vou chamar outro... Enche o culto de coisas. Às vezes pessoas que ainda não estão nem consagradas para Deus. É só para agradar, passar a mão no ego das pessoas. Só para massagear. Mas a palavra, desculpa o mais, é só para te chamar a atenção mesmo. A palavra vai ficando. Vai ficando. Quando o pregador vai falar, quanto falta? Meia hora. Vixe, meia hora. Meia hora. Meu Deus, o que eu faço em meia hora? Então, irmão, a palavra, o conhecimento vai sendo esquecido pelas pessoas. Menosprezado. Onde se menospreza conhecimento, há um vazio muito grande. Amém? Último, Gálatas 6. Amém? Deixa eu pegar essa tradução aqui que eu prefiro. Quem abriu em Gálatas 6? Deixa eu ver aqui. Só a tradução que eu quero. Pronto. Versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Então a última coisa é que eu renuncio, eu uso uma fé sacrificial, eu trabalho para Deus no serviço espiritual, eu me abnego das coisas do mundo, da vida, eu busco o conhecimento. Em último caso, em último ponto, eu também tenho uma plantação na minha vida, uma semeadura. A lei da semeadura, ela é imutável. Você vai ver que toda igreja tem a sua doutrina, né? Batista, Assembleia, tal. Mas tem uma coisa que todo mundo prega porque não muda, porque aqui não é calvinismo, não é arminianismo, aqui não é nada disso. Aqui é uma lei espiritual, a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Plantou o certo, colhe o certo. Plantou errado, colhe o... Quem planta para a vida eterna, colherá a vida eterna. Quem planta para esse mundo, para essa vida, só vai colher aqui.
Por isso que no Salmo 73, Asaf disse que enquanto ele olhou para a prosperidade do ímpio, ele quase se desviou, seus pés quase escorregaram. Aí ele entrou no santuário, e aí ele buscou a Deus, e Deus o mostrou o caminho, o final do caminho do ímpio. É um caminho escorregadio que leva à morte. Ele entendeu que ele não tinha que ter inveja do que está prosperando, fazendo o que é errado. Porque o final é destruição, é inferno. Ele tinha que se resguardar disso aí. Ele tinha que plantar para Deus e colher o que Deus ia lhe dar. Amém? Vocês entenderam isso?